O Clique Ligue de hoje está abordando um problema que afeta milhares de brasileiros que já possuem acesso à internet: a velocidade. Você quer saber se a sua conexão possui a velocidade que as empresas te prometeram? Então confira agora a nossa primeira dica. Hoje existem diversos sites que medem a velocidade da internet em nossos computadores. Uma das principais características dessas páginas é mostrar para os usuários qual é a velocidade real de downloads e upload das máquinas. Encontrar esses sites é uma tarefa bem fácil. Vá até o Google ou qualquer outra página de pesquisa de sua escolha e digite medidor de velocidade. Como resposta dessa busca, teremos diversas opções. Leia atentamente como elas funcionam e o que oferecem, e escolha uma para testar. Os medidores funcionam de uma forma muito parecida. É só clicar em Começar ou Fazer Teste que o site já começa a fornecer os primeiros indicadores. Uma dica muito importante é sempre refazer os testes para verificar possíveis variações. Saber qual é o limite de velocidade do seu plano é muito importante. Primeiro, para ficar atento à qualidade do que as empresas oferecem nos comerciais na hora de vender. E segundo, para verificar o que elas efetivamente nos fornecem. Gostou dessa dica? Compartilhe! Nosso convidado desse bloco é o Pedro Ekman, que faz parte da coordenação executiva do Intervozes. Pela web, João Carlos Lopes Fernandes, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC, aqui de São Caetano do Sul. Gente, obrigado por estarem aqui com a gente nesse programa. Vamos continuar a nossa discussão aqui sobre os problemas da banda larga aqui no Brasil. Por que essa banda ainda não é larga? Certo. Queria, Pedro, que você contasse um pouco aí, se você fez umas anotações. Tá, se a gente for analisar aí a oferta e distribuição de banda larga no Brasil hoje, a gente vai ver, vai constatar rapidamente vários problemas. O primeiro deles, eu acho que a gente acha que é um dos mais graves, é a questão do acesso à banda larga, né? Hoje, o CGI avalia que não mais que 38% das residências estão conectadas à banda larga. Fixa ou móvel? Fixa. Móvel, você vai ter aí, talvez a universalização chegue até mais rápido pela móvel do que pela fixa. Você vai ter aí algumas milhares já de municípios com 3G pré-pago, por mais deficiente que seja o acesso, é algum acesso à banda larga. Aí vem a discussão do que é banda larga de fato, né? O próprio Plano Nacional de Banda Larga coloca aí uma velocidade de 256 kbps como banda larga. A gente acha que isso não é nem de longe uma banda larga, enfim, você não consegue operar vídeo, trafegar muita coisa com essa velocidade na rede, então você inviabiliza uma série de serviços de conexão de internet que o usuário teria direito e que, na verdade, ele sofre tanto para usar que acaba não usando e usando apenas e-mail ou qualquer coisa com menos tráfego de dados, né? Então, o acesso à banda larga é uma coisa que eu acho que, para além da discussão da velocidade, enfim, de como que isso está sendo entregue ou cobrado pelas operadoras, acho que o governo tem uma obrigação aí de conseguir ofertar o acesso de uma forma universal, porque a gente entende que isso é um direito e não um bem de consumo supérfluo, né? Mas sim um direito como até telecomunicações de telefonia fixa. Todo mundo tem direito a ter um telefone em casa, todo mundo tem que ter direito a ter banda larga, até porque os serviços todos vão convergir para isso, e quem não tiver isso não vai conseguir se comunicar de uma forma plena nos dias de hoje, né? Bacana. E o Intervozes, ele se movimenta como nesse cenário? O Intervozes é uma entidade nacional, né, que focada na questão de políticas públicas por direito à comunicação no Brasil. Então a gente vai fazer o debate desde concessões de TV até serviços de telecomunicações, educação e comunicação, enfim. A gente já vai atuar no cenário nacional para tentar garantir que o direito à comunicação se efetive no Brasil. Nós temos em torno de 100 e poucos associados pelo Brasil, em vários estados, não em todos os estados brasileiros, mas em vários estados. Temos um escritório em Brasília e um em São Paulo, onde a gente atua dentro do movimento social de comunicação e no debate das políticas públicas no Congresso, com o Poder Judiciário, enfim, a gente faz uma série de ações organizativas em torno dessa questão. Acho que uma das coisas mais importantes referentes à questão da banda larga que a gente atua é a campanha Banda Larga é um Direito Seu, onde o Proteste, o IDEC e outras entidades da sociedade civil estão organizadas nessa campanha, e onde a gente faz uma interlocução e um debate com o governo e com a sociedade civil e
tenta fazer com as empresas também, para ver como que a gente consegue resolver essa questão da banda larga como um direito e não como um bem de consumo supérfluo. Né? E em que velocidade está esse projeto? Então, a gente tem agora, o governo sinalizou aí um possível PNBL 2, né? Então a gente... PNBL 1 saiu? Não se efetivou, não andou direito e de repente o governo, não mais do que de repente, resolveu colocar um 2 em discussão, sendo que o 1 não foi feito. A gente até solicitou uma consulta com o Ministério das Comunicações do tipo, o que significa o PNBL 2? Tá, então vamos explicar o que é o PNBL, é o Plano Nacional de Banda Larga. De banda larga, exatamente. A missão é levar uma banda larga exatamente. pro Brasilzão, certo? Pro Brasilzão. Só que aí esse plano ainda é um plano muito tímido. A gente entende que ele não consegue resolver plenamente as questões de universalização e de acesso e outras questões referentes à banda larga. E como é que resolve? A gente acha, por exemplo, que a Telebrás, o governo tem que ter uma postura mais incisiva no mercado de telecomunicações e oferta de banda larga. Se você for analisar o mapa da penetração de banda larga no Brasil e o mapa de potencial de consumo, você vai perceber que ele é mais ou menos idêntico, os dois mapas. Ou seja, onde você tem capacidade de consumo de bens, você tem acesso à banda larga. O mercado universalizou até onde lhe interessa o retorno e até onde lhe é viável, segundo a sua margem de lucro, operar em relação ao consumo. Ou seja, onde você não tem, nas regiões mais pobres e mais afastadas, onde o custo é maior para você levar a infraestrutura, o mercado não vai porque ali não importa vender para quem tem dinheiro. Então, essa questão não vai se resolver pelo mercado, né? A universalização do acesso, o mercado não é capaz de universalizar o acesso de um serviço que tem um custo operacional razoável. Então o governo tem que ter uma postura mais presente, né? Ele tem que ser mais agressivo, digamos assim, na sua política pública, se ele quiser de fato universalizar. Se ele quiser ficar gerenciando só os interesses privados das corporações de telecomunicação, aí isso dificilmente vai conseguir universalizar. Então o Plano Nacional de Banda Larga ele tem que ser mais do que um plano de intenções, ele tem que ter, digamos assim, propostas efetivas e concretas de ação do Estado interferindo no mercado, interferindo na oferta, até de uma forma, a gente acha que o Estado talvez ele mesmo tenha que ofertar o acesso, né, os backbones ou a última milha, onde o mercado não vai, para que a gente possa ter acesso no Brasil inteiro de um serviço que deveria ser um direito e não um privilégio de quem pode pagar. Bacana, eu queria chamar o João para participar dessa conversa. João. Legal. Uma coisa que eu acho importante aí, que inclusive foi citada, que eu acho que tem que tomar muito cuidado, se a gente passar a responsabilidade para o governo, quem que vai fiscalizar ele? Tá? Porque existe um projeto chamado Cidade Digital, não sei se você conhece, algumas cidades já oferecem banda larga gratuita aos munícipes. Tá? Eu participei de algumas reuniões e eu até cogitei. É de graça? É. Então, quanto que sai para o cara poder fazer a instalação na casa dele? R$350. Aí eu falei para o cara, R$350 dividido por 12, eu coloco uma banda larga muito melhor do que vocês estão dando de graça. Tem que tomar cuidado quando entrar governo, acho que é lógico a população tem que controlar, porque a infraestrutura, para não virar de novo uma Embratel, ficar tudo na mão do governo e ela fazer o que ela quiser, né? Começar a bloquear, começar a pôr filtro. Então, a iniciativa privada aí é importante, que eu acho que só com o dinheiro do governo a gente não vai conseguir expandir, tá? Pelo que eu vejo, que eu acompanho aí, só entrando dinheiro do governo para telecomunicações não adianta. Então, teria que pegar as empresas que já existem, principalmente aí da parte de telecomunicações, e forçar elas melhorarem a qualidade, né? Porque elas já oferecem o serviço. Tá, mas no caso, por exemplo, de cidades como Sudmenuti, Tiradentes, essas cidades que fizeram, que a própria prefeitura forneceu acesso livre, são experiências de sucesso, né? Não, existem algumas experiências de sucesso. Quando eu fui lá no pessoal, lá na Wireless Mundi, lá que o pessoal discutiu sobre isso, tem casos de sucesso. Mas, pelo valor que eu analisei, o munícipe tinha que comprar o equipamento para ter o acesso. O equipamento não era de graça. Tá. Se você hoje contratar uma empresa, qualquer que seja, ela te manda o equipamento de graça, né? Então, na verdade, estava sendo uma troca de valores. De graça não é, né? Eu cobro acesso e te cobro o equipamento. Na verdade é com um comodato, né? Não é nada de graça. Não, é nada de graça. Com certeza não né? alguma coisa estava sendo paga. Agora, isso é uma questão e a velocidade era baixa, hein? Agora, uma questão importante é que pouco se falou sobre a questão de Wi-Fi livre, Sim. internet grátis.
Zona Livre, acho que na maioria dos candidatos a prefeito, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? É um assunto que ainda, apesar da sua importância, ele é pouco explorado. Na verdade, essa pauta ela vai sempre a reboque dos interesses das corporações que atuam no mercado em relação a isso, né? Então, sempre que algum candidato eventualmente cogita uma proposta de ter nuvens de internet, enfim, ou ter Wi-Fi livre em áreas grandes da cidade, a imprensa já se apressa a falar, mas isso é economicamente inviável, isso não vai funcionar e tal, e não é bem assim. A gente sabe que tecnicamente é possível e com algum investimento isso é bem possível. O problema, inclusive, é que hoje isso é criminalizado, né? A Anatel, se você hoje tiver uma banda larga Wi-Fi na sua casa e quiser dividir com os vizinhos, você hoje é impedido de fazer isso pela lei, né? Você meio que estaria prestando um serviço de telecomunicações sem autorização da Anatel para tal. Mesmo sem cobrar? Mesmo sem cobrar. Então, tem casos até de pessoas que foram presas por terem compartilhado a sua internet com outras pessoas. Então, assim, você tem um sistema legal que ainda é feito de uma forma a coibir o compartilhamento da tecnologia e a afunilar isso para as corporações que prestam serviço. Bacana. Né? No próximo bloco vamos chamar a Tatiana do Proteste, que vai estar com a gente para discutir esse assunto. Acho importante. Enquanto isso, eu queria uma opinião técnica sua, João. Como é que um país de dimensões como o Brasil pode resolver a questão da banda larga? Como, tecnicamente? Como é que a gente cobre um país? Primeiro a gente precisa fazer um estudo geográfico das regiões, tá? Porque eu tenho regiões que são muitos morros e eu tenho problema para colocar o sinal aí de uma internet sem fio. O ideal seria uma internet sem fio, tá? Ela é muito mais fácil de ser feita, eu preciso de antenas e um receptor na casa da pessoa, tá? Aí está o problema. Será que a gente vai lá para a cidade de Tiradentes, Guaianazes, todo mundo vai ter condição de ter um equipamento, um computador? Eu vou disponibilizar internet sem fio e quem que vai bancar esse custo? Eu acredito que tem que ter uma política aí. Vai ser de graça, como você bem falou. Teve candidatos aí que ofereceram, só que foi inviabilizado. Não tem como hoje a pessoa, sem investir na população, com equipamentos, fornecer essa internet. Tecnicamente é possível. Como eu já te falei no outro bloco, fibra ótica resolveria o problema. Mas você não vai levar fibra ótica para Manaus, né? Para Amapá, né? Para Roraima, Goiás. Vai ter que ser sem fio. Lá vai ter que ser sem fio, não tem como. E o celular, ele pode ocupar esse espaço, o celular? 4G? Até pode. Existe agora essa grande propaganda em cima do 4G aí, né? Que nós já estamos estudando, que na verdade eu não tenho nem um 3G legal, mas tenho 4G. Se ele estiver bem estável, eu posso usar como solução. Só que o celular, isso é a minha opinião, um aparelho pequeno para você ficar acessando a internet, tá? Tanto que eles estão até crescendo, mas imagina um aparelho pequenininho e um estudante lá tendo que ficar fazendo pesquisa, buscando, teria que digitando. usar um tablet nesses casos, né? Aí teria que passar por um tablet. Tá, eu queria então, o Intervozes, um pouco de como é que vocês veem essa participação banda larga, igual educação, democracia, etc. Os movimentos nesse sentido. Tá. Só antes de responder essa pergunta, eu queria só voltar um pouco na questão de que a gente falou sobre a intervenção do Estado e tal na oferta. A proposta da campanha Banda Larga no Direito Seu não é um monopólio estatal de provimento de serviços ou qualquer coisa do gênero. Hoje, o único serviço que é prestado em regime público é o serviço de telefonia fixa. Todos os outros regimes, telefonia móvel, banda larga, são são serviços prestados em regime privado. Mas a telefonia fixa é pública? Não, são duas formas de regime, né, que a Anatel regulamenta, regime público e regime privado. No regime público você tem algumas metas mais rigorosas de atendimento e todo investimento feito com financiamento público, necessariamente ele tem que ser feito em bens reversíveis ao Estado ao final da concessão. No regime privado isso não existe. Então, assim, uma das coisas que a gente coloca é que a oferta de banda larga ela tem que ser feita em regime público, para que você possa ter uso de dinheiro público do Estado, inclusive subsidiando a atuação do mercado privado, mas que você tenha alguma garantia desse mercado para que esse dinheiro público volte à União ao final da concessão e você não esteja, na verdade, só financiando o lucro das empresas. Se o regime for 100% privado, você não tem nem como usar dinheiro do FUST, do Fistel, para tentar universalizar a banda larga. Então, a ideia é uma ação mais robusta do Estado, mas não um monopólio estatal que vá fazer isso sozinho. Né? Você ter Quantos bilhões existem parados no FUST?
Algumas, não tenho o número exato, mas algumas dezenas de bilhões Uns parados, por aí, tá bom. sem usar, e não tem como usar porque você não tem um marco legal para isso. Vamos falar disso no próximo bloco também. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.